O silêncio que precede uma tempestade tem uma qualidade particular. Não é a ausência de som, mas uma presença densa, como se o próprio ar estivesse segurando a respiração. Foi exatamente esse tipo de silêncio que envolveu o salão do Clube Militar de Brasília, quando a tenente Beatriz Santana, em seu uniforme impecável com as insígnias douradas reluzindo sob os lustres de cristal, ouviu as palavras que congelariam o tempo. Moça, o pessoal do buffet entra pelos fundos. E, por favor, vista o uniforme apropriado antes de começar a servir. Beatriz manteve-se imóvel por 3 segundos completos, aqueles segundos que se estendem como horas quando o mundo subitamente revela sua face mais crua. Seus dedos, treinados para desmontar e montar um rifle em questão de segundos, tremeram imperceptivelmente ao tocar as condecorações em seu peito. Eram medalhas conquistadas em missões no Haiti e no Líbano, em lugares onde a cor de sua pele nunca foi questão quando estava salvando vidas. A mulher que havia falado, esposa de um coronel, cabelos louros perfeitamente alinhados, vestido azul marinho, que custava provavelmente mais que o salário mensal de Beatriz, ainda esperava uma resposta, o olhar impaciente de quem está acostumada a ser obedecida sem questionamentos. Ao redor, o burburinho elegante do coquetel continuava, taças tilintando, conversas sobre política e promoções fluindo como champanhe. Com licença, Beatriz finalmente respondeu, sua voz um exercício de controle que rivalizava com qualquer manobra militar que já havia executado. Acredito que há um mal-entendido. Sou a tenente Beatriz Santana, do 3º Batalhão de Infantaria Motorizado. O rosto da mulher passou por uma transformação sutil, mas profunda, como quando a luz muda e revela texturas antes invisíveis. Não era exatamente surpresa, Beatriz percebeu. Era algo mais complexo. O desconforto de alguém cujo mundo ordenado havia sido sutilmente desafiado. Foi tudo que ela conseguiu articular inicialmente, seus olhos percorrendo novamente o uniforme de Beatriz, como se procurasse evidências de um engano. Você está na lista? Naquele momento, Beatriz sentiu o peso de gerações em seus ombros. Pensou em sua avó, Dona Conceição, que lavou fardas militares por 40 anos na mesma guarnição onde Beatriz agora servia como oficial. Lembrou-se das mãos calejadas da avó passando ferro nos uniformes com um cuidado reverente, sussurrando: "Um dia, minha neta, um dia você vai vestir um desses, não apenas lavá-los." "Estou sim", Beatriz respondeu, permitindo que um leve sorriso tocasse seus lábios. Não um sorriso de alegria, mas de reconhecimento de uma ironia dolorosa demais para ser expressa em palavras. "Fui convidada pelo general Ribeiro pessoalmente. Vou receber uma comenda hoje." A transformação no rosto da mulher agora era completa. O rubor subiu por seu pescoço como mercúrio em um termômetro, mas havia algo mais. Uma recusa teimosa em aceitar completamente o erro. "Bem, você entende a confusão, não é? É que normalmente... Beatriz interrompeu suavemente, sua voz como veludo cobrindo aço. Era uma técnica que havia aprendido em negociações com líderes tribais no Afeganistão. Manter a suavidade na superfície, enquanto a firmeza residia na estrutura. Ao redor delas, o ambiente começava a perceber que algo estava acontecendo. Conversas diminuíam de volume, olhares se direcionavam discretamente para o pequeno drama se desenrolando. Beatriz reconheceu alguns rostos, colegas oficiais, superiores, subordinados. Viu nos olhos de alguns o reconhecimento, em outros a curiosidade, em uns poucos algo que poderia ser solidariedade silenciosa. O capitão Ferreira, um homem negro de 50 anos que havia sido mentor informal de Beatriz, aproximou-se com passos medidos. "Tenente Santana", ele disse, sua voz carregando autoridade suficiente para criar um escudo ao redor dela. "O general está procurando pela senhora. A cerimônia começará em breve." A esposa do coronel recuou um passo, murmurando algo inaudível antes de desaparecer na multidão. Mas o dano estava feito, não apenas a Beatriz, mas ao tecido delicado de dignidade que ela havia construído cuidadosamente ao longo de anos de serviço exemplar. "Obrigada, capitão", Beatriz disse, sua gratidão transcendendo as palavras. Ferreira tocou levemente seu ombro, um gesto que violava ligeiramente o protocolo militar, mas carregava o peso de compreensão compartilhada.
Respire fundo, tenente. Hoje é seu dia. Não deixe que ninguém tire isso de você. Enquanto caminhava pelo salão, Beatriz sentia os olhares como pressão física em sua pele. Alguns desviavam rapidamente quando ela os encontrava, outros mantinham contato visual com expressões inescrutáveis. Ela conhecia essa coreografia, a dança delicada de existir em espaços onde sua presença era simultaneamente necessária e questionada. Parou diante do espelho no corredor que levava ao banheiro, precisando de um momento de solidão. Seu reflexo a encarou, pele negra reluzindo sob a luz fluorescente, cabelos presos no coque regulamentar tão apertado que puxava suas têmporas, uniforme sem um vinco sequer, perfeição militar. E ainda assim, não havia sido suficiente para evitar ser confundida com a ajuda. Fechou os olhos e permitiu-se voltar àquele dia, 15 anos atrás, quando decidiu entrar para as Forças Armadas. Seu pai, mecânico aposentado, havia chorado. Não de tristeza, mas de um orgulho tão profundo que não cabia em palavras. Minha filha vai defender o país. Ele repetia para qualquer um que quisesse ouvir, e para muitos que não queriam. Tenente Santana? Beatriz abriu os olhos. No espelho, viu o reflexo do general Ribeiro, um homem de 60 anos com cabelos grisalhos e olhos que haviam visto mais guerras do que ele gostaria de lembrar. Ele estava sozinho, sem seu usual séquito de assessores. General. Ela virou-se, assumindo postura militar automática. À vontade, Beatriz. Ele disse, usando seu primeiro nome pela primeira vez desde que se conheciam. Havia algo em seu rosto. Não pena. Graças a Deus não era pena. Mas talvez compreensão. Soube do incidente. As notícias viajavam rápido no meio militar, especialmente as inconvenientes. Beatriz manteve o olhar firme. Não foi nada, senhor. Um mal-entendido. Ribeiro estudou-a por um longo momento. Sabe, tenente, em 40 anos de carreira, aprendi que os piores ferimentos não são os que podemos ver. São os que carregamos por dentro, os que nos fazem questionar se pertencemos aos lugares que conquistamos com nosso próprio mérito. A surpresa deve ter se mostrado em seu rosto, porque ele continuou. Minha mãe era nordestina, tenente. Chegou em São Paulo com uma mala de papelão e muitos sonhos. Morreu faxinando o mesmo prédio onde eu viria a comprar uma cobertura anos depois. Cada vez que entro naquele edifício, ainda ouço o zelador perguntando se vim fazer algum serviço. O silêncio entre eles não era desconfortável, era communion, uma ponte construída através do abismo de hierarquia e experiência. Beatriz sentiu algo afrouxar em seu peito, uma tensão que não sabia estar carregando. A senhora que a confundiu, Ribeiro disse cuidadosamente, é esposa do coronel Mendes. Ele está sendo considerado para promoção. Seria político deixar passar. Entendo, general. Beatriz respondeu, o peso familiar da expectativa de engolir insultos em nome de algo maior se assentando sobre ela como um cobertor molhado. Não, Ribeiro disse firmemente. Não acho que entenda. Não estou pedindo para a senhora deixar passar. Estou dizendo que vou lidar com isso, publicamente, durante a cerimônia. Beatriz piscou, incerta se havia ouvido corretamente. Senhor, mudança não acontece no silêncio, tenente. Já ficamos quietos por tempo demais, deixando estas confusões passarem como se fossem aceitáveis. Hoje, quando eu colocar essa medalha em seu peito, vou garantir que todos naquele salão entendam exatamente quem você é e o que representa. Ele começou a se afastar, então pausou. Sabe por que escolhi você para esta comenda, tenente? Não foi apenas pelo seu serviço exemplar no Haiti, embora isso certamente conta. Foi porque em cada relatório, cada superior mencionava a mesma coisa. A tenente Santana eleva todos ao seu redor. Você não apenas serve, você transforma. E transformação, Beatriz, é o que este exército precisa. Sozinha, novamente, Beatriz apoiou-se na pia, permitindo que as palavras do general se assentassem. Através da porta, podia ouvir o som do salão. Risos, conversas, o tilintar constante de cristal contra cristal. Lá fora, estava seu mundo profissional, um lugar onde ela havia lutado para pertencer cada dia dos últimos 10 anos. Pensou em todas as vezes que havia sido a única mulher na sala de operações, a única negra na mesa de oficiais, a única que tinha que provar seu valor repetidamente
enquanto outros tinham seu valor presumido. Cada uma dessas experiências havia deixado marcas invisíveis, pequenos cortes que individualmente pareciam insignificantes, mas que, acumulados, formavam uma cartografia de resistência em sua alma. Seu celular vibrou suavemente no bolso. Era uma mensagem de sua irmã mais nova, Camila, estudante de medicina. Vi as fotos do evento no grupo do quartel. Você está linda, mana. Mamãe estaria tão orgulhosa. Junto-se uma foto antiga. Sua mãe jovem segurando Beatriz bebê, ambas diante do portão do quartel onde a avó trabalhava. O contraste era doloroso e belo. 3 gerações, 3 realidades diferentes, um sonho convergindo através do tempo. Beatriz guardou o telefone e respirou fundo, aquela respiração que precede a entrada em batalha. Mas desta vez, o campo de batalha era um salão ornamentado, e as armas eram olhares e palavras não ditas. Voltou ao salão com passos medidos, cada movimento uma declaração silenciosa de pertencimento. A primeira pessoa que encontrou foi Major Santos, uma das poucas outras mulheres oficiais presentes. Havia um entendimento tácito entre elas. Nunca precisaram conversar sobre isso, mas sabiam. Sabiam sobre os comentários sussurrados, sobre ter que ser 2 vezes melhor para ser considerada igual, sobre o peso de representar todas as que viriam depois. Beatriz, Santos disse suavemente, seus olhos comunicando o que o protocolo não permitia expressar em palavras. A cerimônia está prestes a começar. Você está pronta? Pronta. A palavra ecoou em sua mente. Estaria alguém alguma vez verdadeiramente pronta para carregar o peso de ser símbolo, quando tudo o que queria era ser soldado? Mas assentiu, porque essa era outra batalha que havia aprendido a lutar. A batalha contra a própria vulnerabilidade em espaços que interpretavam qualquer fragilidade como fraqueza. O salão começou a se organizar para a cerimônia. Cadeiras foram alinhadas, o púlpito posicionado, a bandeira nacional desfraldada com reverência militar. Beatriz tomou seu lugar na primeira fileira, consciente de cada olhar que pousava sobre ela. Alguns eram curiosos, outros avaliativos, uns poucos hostis, mas também havia outros, olhares de jovens soldados negros e pardos que estavam no serviço de apoio, cujos rostos se iluminavam ao vê-la ali na frente, prestes a ser condecorada. O coronel Mendes e sua esposa sentaram-se 2 fileiras atrás. Beatriz podia sentir a tensão emanando deles como o calor de um radiador. A mulher mantinha os olhos fixos à frente, o pescoço rígido, as mãos entrelaçadas no colo com força suficiente para branquear os nós dos dedos. Quando o general Ribeiro subiu ao púlpito, o silêncio se instalou como névoa matinal. Ele começou com os protocolos usuais, agradecimentos, reconhecimentos, a importância da cerimônia. Então, pausou, seus olhos varrendo a audiência com a precisão de um radar. Antes de procedermos com as condecorações, ele disse, sua voz ganhando uma qualidade diferente, mais pessoal. Gostaria de compartilhar uma reflexão sobre o que significa verdadeiramente servir. Beatriz sentiu uma mudança na atmosfera, como a pressão barométrica antes de uma tempestade. Ao seu lado, Major Santos inclinou-se quase imperceptivelmente, um gesto mínimo de apoio. Servir, Ribeiro continuou, não é apenas sobre usar uniforme ou carregar armas, é sobre dignidade. É sobre reconhecer que cada pessoa que veste esta farda, independentemente de sua origem, cor ou gênero, merece não apenas respeito protocolar, mas reconhecimento humano fundamental. Ele fez uma pausa, permitindo que as palavras se assentassem. Hoje, antes desta cerimônia, presenciei algo que me fez questionar se estamos verdadeiramente honrando este princípio. Vi uma de nossas oficiais mais condecoradas ser confundida com personal de serviço, não por estar fora de uniforme, mas precisamente por estar nele. O rubor no rosto da esposa do coronel Mendes agora era visível mesmo à distância. Murmúrios começaram a percorrer o salão como ondas em um lago. Tenente Santana, o general chamou, e Beatriz levantou-se, cada músculo em seu corpo executando o movimento com precisão militar. Aproxime-se, por favor. E aqui, sabe, me pergunto, quantos de vocês já viveram um momento assim, onde sua competência foi questionada não pelo que fizeram, mas por quem são? Conta para mim nos comentários.
porque essas histórias, por mais dolorosas que sejam, precisam ser contadas. De onde você está assistindo agora? Que tipo de barreira invisível você já teve que atravessar? Beatriz caminhou até o púlpito, consciente de que cada passo era observado, analisado, julgado. Mas havia algo diferente em sua postura agora. Não era mais apenas disciplina militar. Era a dignidade acumulada de todas as vezes que havia sido diminuída e escolhido continuar, de todas as batalhas silenciosas que havia vencido. Esta oficial, Ribeiro disse gesticulando para Beatriz, serviu em 3 missões internacionais. Salvou vidas no Haiti durante o terremoto, mediou conflitos tribais no Sudão, treinou forças locais no Líbano, fala 4 idiomas, tem 2 graduações. E hoje neste salão foi confundida com personal de buffet. O silêncio agora era diferente. Não era o silêncio respeitoso de uma cerimônia militar, mas o silêncio desconfortável da verdade exposta. Beatriz mantinha o olhar fixo em um ponto no horizonte, uma técnica que havia aprendido durante os intermináveis exercícios de resistência. Não olhe para os lados, não demonstre emoção, seja o que eles precisam que você seja, forte, inabalável, sobre-humana. Senhora Mendes, o general disse de repente, e todos os olhos se voltaram para a mulher loura, que parecia querer desaparecer em sua cadeira. Gostaria que a senhora se levantasse, por favor. O coronel Mendes tocou o braço de sua esposa, sussurrando algo urgente, mas ela se levantou, o rosto uma máscara de emoções conflitantes. Humilhação, raiva, medo. A senhora tem algo a dizer para a tenente Santana? Ribeiro perguntou, sua voz neutra mas carregada de expectativa. Por um momento que se estendeu como elástico, o silêncio reinou. Beatriz podia ouvir seu próprio coração, podia sentir o suor se formando na base de sua nuca, podia perceber a respiração coletiva de dezenas de pessoas esperando. A senhora Mendes começou, sua voz tremendo. Eu peço desculpas pelo mal-entendido. Mal-entendido. A palavra ficou suspensa no ar como fumaça tóxica. Beatriz sentiu o Major Santos se mover atrás dela. Sentiu a tensão dos outros oficiais negros presentes. Sentiu o peso de ter que ser gracioso quando o que queria era gritar. Com todo respeito, senhora Mendes, o general interveio. Não foi um mal-entendido. Foi preconceito. E até que possamos nomear as coisas pelo que são, não podemos mudá-las. A mulher vacilou, seu rosto agora completamente vermelho. Sim, eu fui preconceituosa. Peço desculpas, tenente Santana. Sinceramente. Beatriz virou-se para encará-la. Por um momento, viu não uma antagonista, mas outra mulher presa em estruturas que nenhuma delas havia criado, mas ambas perpetuavam de maneiras diferentes. Aceito suas desculpas, disse simplesmente, porque era o que se esperava. Porque era o que mantinha a ordem, porque era o que uma oficial fazia. Mas o general não havia terminado. Este incidente, ele disse, dirigindo-se novamente a toda a audiência, é um lembrete de que nossos preconceitos mais profundos se revelam em momentos de descuido. Quantos de nós, se formos honestos, já fizemos suposições baseadas em aparência? Quantos já confundimos competência com cor? Ele fez uma pausa, permitindo que cada pessoa ali confrontasse suas próprias verdades inconvenientes. A tenente Santana não deveria ter que provar que pertence a este salão. Seu uniforme deveria ser prova suficiente. Suas medalhas deveriam falar por si. Mas vivemos em um mundo, em uma instituição, onde ainda precisamos ter estas conversas difíceis. O general pegou a caixa de veludo que continha a medalha. Tenente Santana, esta condecoração não é apenas pelo seu serviço no Haiti. É pelo seu serviço aqui, todos os dias, abrindo caminho para que outros não tenham que lutar as mesmas batalhas. Quando ele fixou a medalha em seu peito, Beatriz sentiu o peso, não apenas do metal, mas do simbolismo. Através de seus olhos periféricos, viu uma jovem soldado negra no fundo do salão, enxugando lágrimas. Viu o capitão Ferreira assentindo com aprovação paterna. Viu alguns oficiais mais velhos com expressões desconfortáveis, como se o chão sob seus pés tivesse se tornado instável. Gostaria de dizer algumas palavras, tenente. O general ofereceu, um convite que era também um desafio. Beatriz aproximou-se do microfone. As palavras que havia preparado, agradecimentos padrão, reconhecimentos protocolares, evaporaram. Em vez disso,
ouviu-se dizendo: "Quando entrei para o exército, minha avó me disse: Beatriz, você vai entrar em salas onde serão a única como você. Não deixe isso te diminuir. Use isso para iluminar o caminho para outras." Ela pausou, seus olhos encontrando os da jovem soldado no fundo. "Hoje aceito esta medalha não apenas por mim, mas por todas que vieram antes e não puderam estar aqui, e por todas que virão depois e não precisarão passar pelo que passei hoje." Sua voz ganhou força, não volume, mas uma ressonância que vinha de um lugar profundo de verdade. Servir não é apenas sobre defender fronteiras geográficas, é sobre expandir fronteiras humanas, é sobre garantir que o garoto da favela que sonha em ser general não seja barrado na porta. É sobre assegurar que a menina negra que quer pilotar helicópteros não seja direcionada para a cozinha. O silêncio, quando ela terminou, era completo. Então, começou. Primeiro um aplauso solitário da jovem soldado no fundo, depois outro, até que o salão inteiro estava de pé. Nem todos aplaudiam com o mesmo entusiasmo, alguns claramente por obrigação, mas estavam de pé. Beatriz viu a senhora Mendes aplaudindo também, lágrimas escorrendo por seu rosto, e algo no peito de Beatriz se afrouxou. Não era perdão completo. Algumas feridas eram profundas demais para a cura instantânea, mas era um reconhecimento de humanidade compartilhada, de possibilidade de mudança. Depois da cerimônia, enquanto o salão se transformava novamente em espaço de confraternização, Beatriz encontrou-se no terraço do clube, precisando de ar, de espaço, de um momento para processar o turbilhão de emoções que a atravessavam. A noite de Brasília se estendia diante dela, as luzes da cidade piscando como constelações terrestres, cada uma representando uma vida, uma história, um sonho. Foi ali que a senhora Mendes a encontrou sozinha, sem o séquito usual de esposas de oficiais que a seguiam como planetas orbitando um sol. Havia algo diferente em sua postura agora. Os ombros menos rígidos, o queixo menos erguido, como se o peso de uma armadura invisível tivesse sido parcialmente removido. "Posso?" ela perguntou, gesticulando para o espaço ao lado de Beatriz no parapeito. Beatriz assentiu, porque negar seria pequeno, e ela havia prometido a si mesma há muito tempo que nunca seria pequena, não importa o quanto o mundo tentasse diminuí-la. Por longos momentos, ficaram ali em silêncio, duas mulheres separadas por mundos de experiência, mas unidas momentaneamente pela complexidade do que significa ser humana, em estruturas que muitas vezes nos desumanizam. "Minha filha tem 16 anos, a senhora Mendes disse subitamente, sua voz quase perdida no vento noturno. "Ontem ela me disse que quer estudar engenharia aeroespacial. Sabe o que eu respondi? Disse que era muito difícil, que talvez ela devesse considerar algo mais adequado." Beatriz virou-se para olhá-la, vendo pela primeira vez, não a esposa do coronel, mas uma mãe navegando suas próprias limitações internalizadas. "Adequado", a mulher repetiu, rindo amargamente. "Como se eu soubesse o que é adequado. Como se eu não tivesse passado a vida inteira me moldando ao que outros consideravam adequado para mim." Ela pausou, seus dedos tamborilando nervosamente no parapeito. "Quando vi você hoje, em uniforme, condecorada, algo em mim se quebrou. Não porque você não deveria estar ali, mas porque eu imediatamente assumi que não poderia estar." "Por quê?" Beatriz perguntou suavemente, genuinamente curiosa sobre os mecanismos internos do preconceito quando exposto à luz da consciência. "Por quê?" A senhora Mendes respirou profundamente. "Porque aceitar que você pertence ali significa questionar tudo o que me ensinaram sobre como o mundo funciona. Significa admitir que participei, mesmo que passivamente, de algo profundamente errado. É mais fácil, mais confortável, assumir que você estava no lugar errado do que admitir que minha visão de mundo é que está errada." A honestidade crua daquelas palavras tocou algo em Beatriz. Quantas vezes havia desejado essa admissão, esse reconhecimento, e agora que o tinha, descobria que não trazia a satisfação que imaginara. Em vez disso, trouxe algo mais complexo, uma compreensão de que todos estavam presos em teias que não haviam tecido sozinhos. "Sabe", Beatriz disse, escolhendo as palavras cuidadosamente, "minha irmã mais nova, Camila, está no 5º ano de medicina. Quando ela entrou,
Foi a única negra da turma. No primeiro dia, um professor perguntou se ela tinha certeza de que estava na sala certa, se não deveria estar no curso técnico de enfermagem. A senhora Mendes fez um som pequeno, algo entre suspiro e lamento. Ela me ligou chorando. Beatriz continuou. Queria desistir. Sabe o que eu disse? Disse que ela tinha que continuar não apesar disso, mas por causa disso. Porque cada dia que ela permanecesse naquela sala era um dia a menos que outra menina negra teria que ouvir a mesma pergunta. Sua irmã, ela continuou. Continuou. Hoje é a primeira da turma. O mesmo professor que questionou sua presença agora a usa como exemplo de excelência. Beatriz sorriu, mas era um sorriso tingido de melancolia. O problema é que ela teve que ser excepcional apenas para ser aceita como adequada. Essa é a matemática cruel da nossa realidade. Temos que ser 2 vezes melhores para sermos vistas como iguais. Naquele momento, passos se aproximaram. Era o general Ribeiro, acompanhado de uma jovem que Beatriz reconheceu imediatamente, soldado 1º Classe Martins, uma das poucas outras mulheres negras servindo no quartel. Tenente Santana, a jovem disse, sua voz tremendo de emoção contida. Eu precisava agradecer. Hoje, quando a senhora falou, quando o general falou, foi a primeira vez que me senti vista. Realmente vista. Beatriz estendeu a mão e tocou o braço da jovem, sentindo o tremor sob o tecido do uniforme. Soldado Martins, você sempre foi visível. O problema nunca foi você. Era o olhar dos outros que precisava de ajuste. Com licença, a senhora Mendes disse suavemente, preparando-se para sair, claramente sentindo-se uma intrusa naquele momento. Fique, Beatriz disse, surpreendendo a todos, inclusive a si mesma. Esta conversa é sobre todos nós, sobre como criamos espaços onde todas as meninas, sua filha, minha irmã, a soldado Martins, possam existir plenamente. O general Ribeiro, que havia observado em silêncio, finalmente falou. Sabem, quando assumi o comando desta guarnição, encontrei uma foto antiga nos arquivos. Era de 1950, a primeira turma de oficiais formados aqui. Todos homens, todos brancos, todos de famílias tradicionais. Hoje, 70 anos depois, ainda lutamos para tornar este espaço verdadeiramente representativo do Brasil que juramos defender. Ele pausou, seus olhos percorrendo o horizonte noturno. Mudança real não acontece em decretos ou discursos. Acontece em momentos como este, em conversas difíceis, em reconhecimentos dolorosos, em escolhas diárias de ser melhor do que fomos ontem. A soldado Martins pigarreou. General, tenente, posso contar uma coisa? Sem esperar resposta, continuou. Minha mãe é diarista. Quando contei que ia entrar para o exército, ela chorou, mas não de alegria, de medo. Disse, filha, você vai entrar num mundo que não foi feito pra gente. Hoje eu vou ligar para ela e dizer que ela estava errada, que tem gente aqui lutando para refazer esse mundo. As palavras da jovem soldado flutuaram no ar noturno como vagalumes, iluminando verdades que geralmente permaneciam na escuridão. Beatriz sentiu seus olhos marejar não de tristeza, mas de algo mais complexo. A emoção de testemunhar mudança em tempo real, de ver sementes plantadas com dor começarem a germinar. Sabe o que mais me marcou hoje? A senhora Mendes disse, sua voz agora firme. Foi perceber que minha filha estava assistindo. Ela viu tudo. Viu meu erro, viu minha humilhação, mas também viu meu pedido de desculpas. Depois, ela me abraçou e disse, Mãe, obrigada por mostrar que adultos também erram e podem mudar. O silêncio que se seguiu não era pesado, mas contemplativo. Cada pessoa ali processando as camadas de significado naquele momento. Beatriz pensou em sua avó, em como ela ficaria orgulhosa não apenas da medalha, mas deste momento de humanidade compartilhada. Tenente Santana, o general disse, sei que hoje foi difícil, mas quero que saiba, o que aconteceu aqui, a conversa que provocamos, vai reverberar. Amanhã terei uma reunião com todo o alto comando sobre políticas de inclusão e dignidade. Sua experiência hoje não será em vão. Com todo respeito, general, Beatriz respondeu, não quero ser um exemplo do que não deve acontecer. Quero ser parte da solução para garantir que não aconteça novamente. E será, ele afirmou. Estou criando uma comissão de diversidade e inclusão. Quero você liderando.
A soldado Martins soltou uma exclamação de alegria contida. A senhora Mendes sorriu, um sorriso genuíno que transformava seu rosto. E Beatriz, pela primeira vez naquele longo dia, permitiu-se sentir esperança. Não a esperança ingênua de que tudo mudaria imediatamente, mas a esperança madura de quem entende que mudança é um processo, não um evento. Quando finalmente voltaram ao salão, algo havia mudado na atmosfera. Conversas que antes giravam apenas em torno de promoções e política, agora incluíam reflexões sobre o que haviam testemunhado. Beatriz viu oficiais se aproximando de colegas negros e pardos com quem raramente conversavam. Viu esposas questionando suas próprias suposições. Viu jovens soldados com os ombros um pouco mais erguidos. O coronel Mendes aproximou-se dela perto do fim da noite. "Tenente", ele disse, visivelmente desconfortável, mas determinado. "Devo desculpas também. Não pelo que minha esposa fez. Ela já se responsabilizou por isso. Mas por todas as vezes que presenciei situações similares e escolhi o silêncio confortável." Beatriz estudou o rosto dele, vendo não um antagonista, mas outro ser humano navegando as complexidades de privilégio e consciência. "Coronel, o silêncio de hoje pode se tornar a voz de amanhã. O que importa é o que fazemos daqui para frente." Ao sair do clube naquela noite, Beatriz carregava mais do que uma nova medalha. Carregava a certeza de que havia transformado um momento de humilhação em movimento de mudança. No carro, a caminho de casa, ligou para sua irmã Camila. "Como foi?" Camila perguntou imediatamente. "Foi transformador", Beatriz respondeu, e contou tudo. A confusão inicial, a intervenção do general, as conversas no terraço, as pequenas mudanças que havia testemunhado. "Mana", Camila disse quando ela terminou, "você sabe o que fez hoje? Você transformou veneno em remédio. Isso é o que me apura." Ao chegar em casa, Beatriz encontrou seu pai esperando mesmo sendo quase meia-noite. Ele a abraçou sem dizer nada, mas ela podia sentir seu orgulho na força do abraço, podia ouvir as palavras não ditas no silêncio confortável entre eles. Antes de dormir, Beatriz olhou novamente a foto que sua irmã havia enviado. 3 gerações de mulheres diante do quartel. Tocou o rosto de sua avó na imagem, sussurrando: "Conseguimos, vó. Não apenas entrar, mas transformar." E assim, naquela noite em Brasília, enquanto a cidade dormia, sementes de mudança germinavam silenciosamente, porque é assim que revoluções reais acontecem. Não com explosões, mas com conversas. Não com destruição, mas com construção. Não com ódio, mas com a coragem de enxergar o outro como verdadeiramente humano. A história de Beatriz nos lembra que cada um de nós carrega o poder de transformar momentos de injustiça em oportunidades de evolução. Que tal me contar? Você já viveu ou testemunhou um momento onde o preconceito foi confrontado e transformado em aprendizado? Compartilhe nos comentários, porque essas histórias de transformação precisam ser contadas e retold. Se esta narrativa tocou você de alguma forma, se fez você refletir sobre os espaços que ocupa e como pode torná-los mais inclusivos, inscreva-se no canal. Toda semana trago histórias que nos desafiam a ser melhores, que nos lembram que mudança é possível, que nos mostram que dignidade e justiça não são ideais abstratos, mas escolhas diárias que fazemos. E lembre-se, você pode ser a Beatriz na vida de alguém, aquela pessoa que transforma um momento de exclusão em movimento de inclusão. Você pode ser o General Ribeiro, usando seu privilégio para amplificar vozes silenciadas. Você pode até ser a Senhora Mendes, tendo a coragem de reconhecer seus erros e escolher mudar. Porque no final, é disso que se trata. Não da perfeição, mas do progresso. Não da ausência de preconceito, mas da presença de consciência. Não do fim da jornada, mas da coragem de continuar caminhando juntos em direção a um mundo onde ninguém precise provar que pertence aos espaços que conquistou. Até a próxima história. E obrigado por fazer parte desta jornada de reflexão e transformação. Cada visualização, cada comentário, cada compartilhamento ajuda a espalhar essas sementes de mudança. Juntos, estamos escrevendo uma nova narrativa, uma onde todas as Beatrizes do mundo possam existir plenamente, sem precisar carregar o peso de representar sozinhas
a possibilidade de um futuro melhor.